Fala pessoal, esse é o Fala Kleber e esse é mais um vídeo da série Levanta Gay, bora trabalhar! Se você não faz ideia do que eu tô falando, eu tô fazendo aqui no canal uma série de vídeos para falar sobre independência financeira e mercado de trabalho, dando dica para você LGBT que quer entrar no mercado de trabalho, quer alcançar uma posição melhor, quer aí mudar de área ou conquistar o primeiro emprego, e eu espero te ajudar com essas dicas. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui, por favor, significa muito para mim, vamos fazer esse canal crescer junto. E o vídeo de hoje eu acho que é um dos mais importantes da série toda. Eu já dei dicas para você de como falar em público, já dei dicas para você sobre aprender inglês e outras coisas, falamos sobre independência financeira, mas o de hoje é a tão temida entrevista de emprego. Eu vou dar dicas para vocês hoje para vocês terem uma performance melhor nas entrevistas que vocês fazem e também para vocês se sentirem mais confortável durante o processo. Eu não sou nenhum especialista em entrevista de emprego, em recrutamento, em seleção, mas eu já fiz parte de grandes empresas aí, eu faço parte de grande empresa ainda, então eu sei mais ou menos o que o pessoal tá procurando nas entrevistas. Então se você quer conseguir um emprego melhor, quer trabalhar numa grande empresa para ganhar mais dinheiro no final das contas, né? Porque a gente trabalha para isso, eu acho que essas dicas vão ser bem boas para você. A primeira dica de todas é aparência importa. E a primeira dica, porque é a mais importante? Não, mas é só porque é a mais indispensável. Então, se você tirar isso do caminho logo na frente, né, você pode focar nas outras coisas que são mais importantes. Mas a aparência, de fato, é indispensável. Como você se apresenta na entrevista é um negócio que realmente pode mudar o rumo, né, de você ser contratado ou de você não ser contratado. Então assim, preciso me arrumar, fazer uma make, fazer uma obra artística na minha cara, comprar roupas e tudo mais para ir numa entrevista de emprego? Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando de se arrumar, né, gay? Colocar um perfuminho, cortar o cabelo, fazer uma sobrancelha, fazer uma barba, você, né, se arrumar. Reage, gay, bota um cropped. É claro que você não vai colocar um cropped para ir para entrevista, mas eu sei que procurar emprego pode ser realmente um processo desgastante, frustrante, de várias respostas não ao longo do caminho, e você pode se descuidar, se desanimar e aí às vezes nem tentar se arrumar para ir para uma entrevista, mas esse é um grande erro. Você precisa se arrumar para ir na bendita entrevista. E agora, né, depois desse período pandêmico, a gente tem muita entrevista online, a gente tem muita entrevista via telinha, o que é muito melhor, porque aí a gente se arruma da cintura para cima. Eu, por exemplo, nesse vídeo, estou com essa brusinha muito quente, né? Então, se você puder deixar um like só pelo sacrifício de eu estar usando essa blusa quente no calor para aparecer bem para vocês no vídeo, eu vou ficar muito grato. Deixa o seu like nesse vídeo, pelo amor de Deus. Então, você já entendeu que a aparência é importante, que você precisa se arrumar, mas como que você se arruma para uma telinha? Você primeiro vai cuidar de como você vai iluminar a sua tela, né? Como que você vai se iluminar, fazer a iluminação, a preparação do seu cenário para uma entrevista online. Então, se você não tem, compra uma ring light, deixa na frente do seu laptop se você for fazer a entrevista pelo computador, para sua cara ficar bem visível. Coloca uma roupinha neutra. Gente, uma blusinha preta, uma blusinha branca, uma blusinha azul clara, sabe? Não precisa de nada exagerado, não precisa de nada demais. Vai fazer a entrevista de dia? Melhor ainda, precisa nem de ring light. Vai para um local bem iluminado para o pessoal ver a sua cara, ver o seu olho brilhando e ver o seu sorriso, porque é isso que recrutador quer ver, afinal de contas, né? Outra dica muito importante para você que vai fazer entrevista online, né, pela telinha, é que quando você estiver falando com o pessoal, quando for a sua vez de falar, você não vai olhar para a tela do computador. Você não vai olhar para a carinha das pessoas que estão falando com você. Você vai olhar direto para a câmera do seu telefone. Quando você está falando com as pessoas e está olhando para a cara delas aqui na tela, o seu olho fica assim. Não conecta. A pessoa que está vendo do outro lado, ela vai entender que você está olhando para a tela, que você está olhando para elas, mas vai te dar muito mais pontos se você olhar diretamente para a câmera e fingir que essa câmera é o olho do entrevistador com quem você está falando. A pessoa do olho do outro lado da tela, ela não vai entender o que está acontecendo, mas ela vai ver você
olho a olho. Bom, passado essas dicas, né, você já entendeu que a aparência importa, você vai cuidar também muito do cenário que tá atrás de você, pelo amor de Deus, não vá me fazer uma entrevista com a calcinha pendurada na porta do seu guarda-roupa. Eu acho que são coisas óbvias, mas o óbvio precisa ser dito. Escova o dente, né, antes de você fazer, para não aparecer nada no seu dentinho quando você estiver fazendo a entrevista tanto no online quanto no presencial. Passado isso, você pode focar nas coisas mais importantes da entrevista. E aí que vem a nossa dica de número 2. A dica de número 2 é você abrir a conversa e quebrar o gelo com humor. Nada conecta mais as pessoas do que o humor, e eu já falei isso aqui no vídeo anterior de como falar em público. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card para você assistir ele depois que você terminar esse aqui. E eu já te falei que o humor conecta muito as pessoas e você consegue conquistar as pessoas com esse atributo. Então você abrir ali a sua entrevista com uma frase de humor, tirar um sorriso das pessoas, já vai deixar todo mundo mais confortável. E aí você pode falar a respeito da situação, né? A respeito de como você está se sentindo, ou então fazer uma frase de abertura. Eu, por exemplo, eu quando fui fazer a minha entrevista para ser garçom na Nova Zelândia, né, no intercâmbio que eu fiz, todas as entrevistas que eu fazia lá, eu usava essa mesma opening line, essa linha aí de abertura de apresentação, que as pessoas perguntavam, qual que é o seu nome? E aí eu sempre falava, my name is Kleber, like clever, but not so much, que significa meu nome é Kleber, tipo clever, que significa inteligente, mas nem tanto. Então meu nome seria tipo parecido com inteligente, mas nem tanto, e todo mundo ria, e eu tenho a impressão que eu só consegui o meu emprego porque esse cara, né, essa entrevista que eu fiz nesse restaurante, ele riu muito dessa piada. Então eu não tinha nem começado a entrevista e a gente já tava tipo muito brother, porque ele não conseguia parar de rir, ele achou muito engraçado. Eu tenho, por exemplo, a minha amiga Ana Rosa, um beijo Ana Rosa se você estiver vendo esse vídeo. E Ana Rosa aqui em São Paulo é uma estação de metrô e ela sempre começa as entrevistas falando, oi, meu nome é Ana Rosa, como metrô, né, porque é uma coisa que todo mundo pensa, tipo, metrô Ana Rosa. E ela já abre falando isso e todo mundo já ri, já se conecta, as pessoas já se identificam. Então acha a sua opening line nesse sentido de humor, né, o seu quebra-gelo oficial. Aqui eu falo, por exemplo, nossa, eu estou nervoso, espero não falar nenhuma besteira, hahaha, alguma coisa assim, pra gente tentar ficar confortável e deixar todo mundo confortável. A dica de número 3 é se conhecer. Se conheça. Se conhece, gay. Pelo amor de Deus, LGBT. Quando você vai para uma entrevista de emprego, o material a ser discutido naquele fórum é você. E a pessoa da sala que mais conhece sobre o assunto você, é você mesmo. Então você precisa saber quem você é, o que você faz, de onde você veio, para conseguir responder as perguntas com facilidade. Parece muito óbvio isso que eu tô falando, mas não é. Porque por mais que a gente saiba quem a gente é, a gente tem muita dificuldade de transformar isso em palavras. Porque a gente não sai por aí falando da gente o tempo todo, quem somos, o que fazemos. Eu espero que não, porque se você faz isso o tempo todo, você é uma pessoa chata, sinto lhe dizer. E aí, porque a gente não tá acostumado a fazer isso, a gente acaba vacilando nas perguntas mais simples, do tipo, me fale um pouco sobre você. Então assim, faz um resumo da sua vida, escreve quem você é, ensaia quem você é, porque aí você vai arrasar quando essas pessoas te perguntarem. E se você não faz esse exercício de autoconhecimento, você não vai estar preparado para falar de você mesmo. Quais que são os seus pontos fortes? Quais que são os seus pontos fracos? De verdade. E como que você transforma isso em uma boa comunicação, em uma boa síntese para passar ali para a pessoa? Então, se conhecer é fundamental. Eu não sei se você vai fazer um teste na internet a respeito do seu signo para descobrir mais sobre você. Eu não sei se você vai fazer um teste de temperamento, se você vai ler o livro As 7 Linguagens do Amor para saber quais que são as suas, mas você tem que se conhecer e tem que procurar ferramentas de autoconhecimento, beleza? Dica de número 4 é uma dica controversa. Se liga nisso e depois me fala nos comentários do que você acha dessa dica, né? Porque é uma dica que eu usava muito pouco até um amigo falar pra mim que eu deveria usar mais. Que é o quê? Usar toda a sua história. Use tudo o que você tem. Não esconda nada da sua história. Eu, por exemplo, sou um cara que vim da Paraíba
comecei a trabalhar como jovem aprendiz em banco, depois fiz estágio, fui contratado e tudo mais. Sempre fui da igreja, sempre trabalhei na igreja, com adolescentes, com jovens, produzia eventos, fazia várias coisas. Mas nas entrevistas de emprego, eu sempre falava das minhas últimas experiências, eu sempre falava a respeito de trabalho em si e nunca abria muito sobre a minha vida pessoal, até que um amigo chegou e falou assim: amigo, a sua história é uma história muito vencedora. É uma história que os recrutadores gostam muito de ouvir e é uma história de verdade. Você, veio da Paraíba, você teve que se adaptar em um lugar novo, você teve que batalhar e chegar onde chegou. E você tem muitas outras experiências que a igreja te proporcionou. Então, você tem, por exemplo, muitas soft skills, e eu já até falei num vídeo aqui no canal sobre o lado bom da igreja, que é proporcionar esse tipo de contato com liderança, com arte, com as soft skills mesmo, com as capacidades, as habilidades de se relacionar, trabalhar em equipe. E isso é uma coisa que eu não usava nas entrevistas, mas depois que eu comecei a usar nas entrevistas, eu vi que fez muita diferença. Então assim, eu, por exemplo, sei me comunicar muito bem. E aí, eu falo a experiência do meu trabalho, eu sempre trabalhei com atendimento, por isso que a comunicação é muito fácil para mim, mas eu sempre fui da igreja também, então eu tinha que me comunicar na igreja, produzir eventos para a igreja, e tudo isso agrega muito ao que eu tenho no meu trabalho, porque as pessoas entendem que eu sou essa pessoa, eu não sou essa pessoa só no trabalho, Então eu não falava que eu vinha da Paraíba porque eu achava que as pessoas podiam considerar isso como um tipo de drama, tentar conquistar a pessoa ali pela história de vida simples que vem para São Paulo para conquistar as coisas. Eu não usava isso, mas depois que eu entendi que não, eu sou um cara que realmente emergiu, eu corri atrás e eu fiz acontecer e eu consegui, prosperar de certa forma mesmo contra todas as chances. Então isso é uma coisa que eu conto. Eu sou um cara que veio da Paraíba com 15 anos, com a família toda para trabalhar, estudar, consegui me formar na faculdade e eu conto essa história com muito orgulho e as pessoas gostam muito de ouvir essa história, então eu uso isso. Eu uso tudo que eu tenho. Então, quando você for para a entrevista, usa tudo que você tem também. É muito importante isso. O que os recrutadores querem saber, na maioria das vezes, não é sobre as suas competências, sobre o que você pode e o que você não pode fazer tecnicamente. Isso eles vão saber pelo seu currículo, porque no seu currículo já diz o que você faz, o que você fez, de onde você veio, o que você estudou. O que eles querem saber é se você tem o fit cultural, se você se encaixa naquele ambiente. E para eles saberem se você se encaixa naquele ambiente, você precisa contar a sua história. Então, use tudo que você tem. Use toda a sua história. A quinta e última dica desse vídeo, apesar de ter muito mais coisa para falar, é para você ser humilde. E isso eu quero dizer que, quando a gente vai para uma entrevista de emprego, a gente acaba ficando com muito medo de não corresponder às expectativas daquelas pessoas que estão ali procurando por uma pessoa para cobrir aquela posição, para ser contratado pela empresa, e a gente se coloca no lugar de eu sei tudo, eu faço tudo, eu sou muito bom, e na maioria das vezes isso não é verdade, Então, seja humilde para saber o que você pode e o que você não pode fazer. Humildade não é sobre abaixar a cabeça, humildade não é sobre não ter autoestima, mas é sobre entender os seus limites. Então assim, te perguntaram uma coisa que você não sabe, fala, eu não sei, mas eu sou muito bom em aprender, eu aprendo muito rápido, ou eu tenho muita curiosidade em aprender isso, sempre foi uma vontade de aprender sobre isso que você está me perguntando que eu não sei, mas eu não sei. Então assim, fala que não sabe, fala o que você de fato pode fazer a respeito daquilo que você não sabe, o que você não tem experiência. E não mente não, Fica ali na transparência, na realidade. Até porque você também precisa se valorizar, Ser humilde não é sobre você se diminuir, falar, não sei, não sirvo pra essa vaga. Não é sobre isso. É sobre você ser transparente, porque se não for pra você, não é pra ser. Então,
você também pode se colocar nessa posição de curioso, de saber se aquela empresa realmente é para você. A gente corre muito atrás do emprego, né? E esquece que as empresas também estão correndo atrás da gente. Então, seja humilde, mas seja consciente, tenha essa autoestima aí. Saiba o que você não é capaz e não sabe fazer, mas saiba que você tem muito valor. Então faça perguntas para a empresa, faça perguntas para a pessoa que está te entrevistando para saber se aquele é um bom lugar para você também. Pergunta se as pessoas ali costumam trabalhar em equipe e se ajudar. Essa é uma pergunta que eu faço sempre, porque se as pessoas travarem muito para responder essa pergunta, é porque você já sabe que você vai ser sozinho ali, que você vai ter que correr atrás do seu. Pergunta também se a empresa está crescendo, por isso que eles estão te contratando, ou então se você está substituindo uma pessoa, porque daí você vai conseguir entender se outra pessoa, né, já saiu dali, fugido, ou se foi demitida, ou se realmente é uma empresa que está prosperando e está te contratando justamente por isso. Então, pense em perguntas inteligentes. Se vocês quiserem, eu posso falar mais a respeito disso, fazer um vídeo sobre isso. Mas essas são as 5 dicas, né, que eu queria passar para vocês nesse vídeo a respeito de entrevista de emprego. Como eu disse, tem mais coisas para falar sobre isso, mas eu acho que isso aqui é o mais importante. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de qualquer dica que eu falei aqui, deixa nos comentários, eu vou responder todo mundo que comentar nesse vídeo. E a mensagem final desse vídeo é: a entrevista de emprego é um momento de você dar o seu show, é um momento de você brilhar. Então entenda o que te faz brilhar, se conheça e quando você for para a entrevista vá com confiança, vá ensaiado e dê um show. É o seu palco, é o seu momento de brilhar. As pessoas te chamaram para que você estivesse ali. Muitas vezes a entrevista é mais sobre se conectar e entreter a pessoa que está te entrevistando do que de fato mostrar suas competências e qualidades. Porque eu já falei em um vídeo aqui dessa série que tudo é imagem, né? Tudo é como a gente comunica e tudo comunica. Então é aproveitar esse momento da entrevista para brilhar. Espero ter ajudado vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se não é inscrito no canal, eu não sei o que você está fazendo, que você ainda não se inscreveu. Se inscreve por favor. Vamos fazer esse canal crescer junto. Um beijo e até a próxima.